Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso quinto vídeo dessa série, sobre sensibilidade e intuição. Será também uma música com propósito, com 3 músicas muito interessantes para esse nosso tema. Então vamos lá! E o tema escolhido para hoje é a questão dessa sensibilidade e dessa intuição nos altos e baixos da vida. E quem nunca, não é mesmo? Quem nunca teve esses altos e baixos e o tempo todo, ou em certos períodos da vida, não passa, né, por essa roda que ora está lá em cima, ora está embaixo, nos trazendo coisas maravilhosas, né? E em outros momentos, né, baixas que a gente sofre da nossa própria energia, das nossas próprias escolhas na vida. São variados ciclos, né, de vida, alguns muito bons, né, e que você sente até saudades, né, de épocas que não voltam mais e que foram maravilhosas, outros não tão bons e que você, na verdade, quer mais é que eles acabem logo, né, para que coisas novas surjam na sua vida. Mas independente desse movimento que ele faz dentro da gente, né, seja de nos elevar ou nos declinar, né, diante das circunstâncias, são bênçãos, né, dores, aprendizados, bem ou mal, que fazem você ser quem você é, né, e se fortalecer perante a vida, e melhorar em coisas que só cada um de vocês sabe o que é dentro de vocês mesmas, mas que vão sempre estar levando a gente para uma nova, um novo olhar de vida e renovações, né, da própria vida, do próprio sentir, da própria forma de lidar com as coisas e as situações à sua volta e dentro de você mesmo. E em se tratando desses momentos mais punks, né, vamos dizer assim, de vida, onde na maior parte das vezes a gente não tem nenhum controle, né, sobre o que a vida traz ou como as coisas vão acontecendo na nossa vida. A única coisa que a gente tem o controle é a nossa reação e muitas vezes ela é imatura, ou poderia ter sido melhor, né, em determinados momentos, mas esse é o jogo, né, do aprendizado na vida. Mas nessas horas, essa questão principal que é o nosso tema central, né, que é a sensibilidade e a intuição, podem servir de certos vetores, direcionamentos, ou até mesmo um termômetro para que a gente alcance esse equilíbrio. E se nesse exato momento da tua jornada você estiver num momento desses, eu sei que essa frase é muito clichê, mas é uma das sabedorias populares mais verdadeiras que existem, né? A de que tudo passa. E realmente passa, né? As coisas boas que a gente sente saudades e que de vez em quando a gente lembra, né? Até com uma certa nostalgia. E mesmo as ruins que muitas vezes a gente quer dormir, né? E esquecer tudo isso, né? Como se essa fosse uma maneira de se lidar com esse tipo de situação quando a gente não quer se responsabilizar pelas atitudes que estão faltando em nós. Mas o fato é que nesses momentos difíceis, né? Onde a nossa alma vai lá para o fundo e não quer aparecer de jeito nenhum, né? Fica ali escondida. É como se a gente nem tivesse alma, né? Como se todo o brilho, toda a alegria tivesse ido embora por algum motivo. Mas é como se quando a gente consegue, né, se levantar daquele estado que a gente mesmo se colocou por algo, qualquer que seja o motivo, é como se essa força em você renascesse muito mais dona de si mesmo, de si mesma, de forma que novas espirais, né? Porque a vida é como uma espiral, você. Eu entendo quando algumas pessoas falam que não se involui, né? Justamente por conta disso, que por mais que pareça que uma pessoa esteja evoluindo, isso seria contra, né, a natureza da vida.
porque está o tempo todo se transformando. Existem transformações, então aquilo que existiu não existe mais daquela forma, existe de outras. E quando a gente está lá, né, nesse desapego dessas bobeiras humanas que todo mundo tem, ou um desapego de situações, de grupos, de coisas que não fazem mais sentido na nossa vida, de relacionamentos, sejam familiares, sejam amorosos, em qualquer sentido, uma doença que você esteja passando, muita coisa pode ajudar, né, nesses momentos, mas tem uma coisa que é imprescindível e que não tem como se pular etapas com relação a isso muitas vezes, que é a questão do tempo, da paciência, da maturação daquele fruto, para que ele não seja colhido de forma errônea em tempos onde que ele ainda está verde, e quando você colhe um fruto verde da árvore, aquilo não tem serventia, é horrível. Você forçar essa colheita ou forçar que essa lagarta vire logo uma borboleta e saia voando por aí, quando ela ainda está naquele estágio aflitivo, né, dela, de transformação, que depende do tempo dela, né, e não do tempo das situações ou o tempo da cabeça nossa. Nessas horas, né, lembrar essa função do tempo é algo que alivia demais, né? Aceitar o tempo das coisas, trazer, né, a lógica de cada uma das coisas que ocorrem, de cada situação, de cada lágrima, de cada percepção que se tem sobre tudo isso, de cada momento de essa falta, né, de clareza que muitas vezes dá na cabeça da gente, né, porque a alma nem tá ali, ela tá, sei lá, perdida no tempo em algum lugar, escondidinha lá, ou como ela não consegue ser ela mesma, para ela não faz a menor diferença, né, porque a alma é livre. Quando ela não consegue ser livre no corpo por questões suas de medos, de crenças, de coisas que você aprende, né, perante a vida, conforme vai passando o tempo, conforme você vai conhecendo novas visões, conhecimentos, saberes. E é um grande desafio, né, pegar tudo isso que a gente conhece, que a gente vai trazendo ao longo da vida com as nossas próprias vivências e descobertas de ciências novas, de conhecimentos novos, e fazer com que isso se encaixe dentro de você de uma maneira que não conflitue totalmente com aquilo que você já é, com aquilo que você já aprendeu, com aquilo que faz sentido para você. E esse encaixe perfeito se dá quando a gente consegue conectar esses conhecimentos com aquilo que faz sentido para a nossa alma, com aquilo que faz sentido com o nosso sentir verdadeiro lá dentro, né, do nosso coração. De modo que é muito importante. E não dá para perceber quando isso chega, porque muitas vezes isso vem de repente, geralmente por caminhos ilusórios, né? Pela forma como você vê um caminho, porque o caminho é só um caminho. Para algumas pessoas aquilo pode ser maravilhoso, não tem assim ruim ou bom nesse sentido, a não ser que seja realmente um caminho que você perceba. Esse caminho não serve com as minhas convicções de moralidade, vamos dizer assim. Não, na verdade não é moralidade, no caminho de ética das coisas. Não, isso eu não aceito, isso não está correto para mim, na minha vida.
né? Mas não é disso que eu tô falando, né? Tô falando de, às vezes são caminhos que poderiam ser legais se você soubesse lidar, mas você não soube, né? Pessoas não souberam também. E situações ocorreram de forma que chega uma hora que se torna impossível se continuar naquele caminho, mas a vida tem seus desvios também, né? E às vezes algo que parece muito errado de ser feito, uma decisão muito errada de ser tomada, de repente pode ser a melhor decisão, né? Se a pessoa vai com aquele coração mesmo aberto e fala, não, é o melhor para mim é esse caminho, né? Por mais que todos estejam dizendo que não é. Isso é uma coisa da alma, realmente. Como diz aquela frase, né? Que eu já ouvi em vários lugares, mas eu não vou saber de onde é o original, mas que diz, né, que se um caminho não tem o coração da pessoa, não é um bom caminho, né? Ou não é mais um bom caminho, vamos dizer assim. Mas vamos ao nosso primeiro Música com Propósito, que é a música Sensibilidade, e tem também a música Maresia. Eu não entendi muito bem, são artistas independentes, pelo que eu entendi, né? Tá como Brasileiro o nome da. Não sei se é um grupo, eu não sei se é um cara só que canta, mas tem muita música boa por aí, né? Música que eu digo assim, reflexiva, música para todos os gostos, né? Gostos não se discute, né? Mas existe muito no nosso país hoje em dia uma hipocrisia, né? Com relação a estilos musicais e, na verdade, a todo tipo de crenças, né? Preconceito sempre há. Dentro de cada um de nós, não existe uma pessoa, eu acho, encarnada que não tenha preconceitos. Às vezes você descobre no seu dia a dia, né, por conta de coisas que acontecem, você fala, nossa, isso é um preconceito, né, da minha parte. Tal coisa que eu pensava, tal ideia que eu tinha, né, e que você fala assim, poxa, não faz o menor sentido ter essa ideia, né, por que ter esse preconceito com determinadas situações, pessoas, formas de agir, de ser, lógico, colocando todos os preconceitos que vocês já devem conhecer, né, que são muito falados hoje em dia. Mas essa música em si, ela fala muito desse barro, sabe, que a gente se coloca, às vezes esse lugar, essa areia movediça que quer puxar a gente, né, que a gente se coloca e do qual a tendência dela mesmo é puxar a gente para baixo, ainda mais do que a gente já está. É onde as suas feridas estão em carne viva, em algum sentido aí que você sabe. E ali retrata muito desse cotidiano, né? De lugares que muitas vezes a gente não conhece, né? Eu mesma posso dizer que não conheço essa realidade do qual ele canta, né? Do qual ele transforma essas palavras, esse sentimento, né? Desse cansaço de viver, né, numa obra de arte que inspira muitas pessoas que vivem isso mesmo e que sabem do que ele está falando. A gente pode colocar aqui nesse vídeo, né, e eu trouxe essa música porque ela me inspira muito nesse sentido, é esse nosso lamaçal interno, né, essas nossas sombras. Isso não importa a classe social que você vive, suas crenças de religião, de filosofia, de política, de nada. Todo mundo passa por isso em algum sentido na vida, em que isso mexe fundo lá dentro, as palavras que ele traz. Né? Esse medo de eu precisar de mim e não souber nadar, né? Quando você mais precisa daquela sua força, você não tem a força para seguir em frente. Então ele fala de coisas muito que tá na nossa alma, que tá na nossa carne, a gente sente isso. E esse momento, né, no qual ele traz em muitas das palavras, em muitas das expressões,
retratadas nessa música, que você coloque aí em qualquer sentido desse seu lamaçal da sua própria vida, se você estiver vivendo isso, ou mesmo lembrando de coisas que você já viveu na sua própria vida, tenho certeza que tem. Todo mundo tem, né? Ninguém tá aqui a passeio nesse sentido e só vive coisas muito maravilhosas. E pessoas que viveram coisas muito assim maravilhosas, seja tendo muito dinheiro, seja vivendo uma vida assim perfeita, que estudaram em bons colégios, que puderam fazer tudo em todas as épocas das suas vidas, né? Não posso dizer que todas, né? Porque, convenhamos, 8 bilhões de pessoas, eu não tenho aqui em mãos, né? Todos os scripts de todas as vidas das pessoas, mas eu penso que a grande maioria, quantas pessoas por aí, né, super famosas entrando em colapso, de si mesmo, de si mesma, assim, perceber o sentido da vida. Não conseguir perceber o sentido da vida é um dos piores lamaçais que existem, né, que um ser humano pode passar. E não tem como a gente julgar, né, as passagens pelas quais as pessoas passam na vida, e que são momentos muito delicados e sensíveis de se viver, né? É necessário um grande cuidado, e que muitas vezes, por você estar vivenciando, às vezes você está no meio daquele furacão, né? Passando por tudo aquilo. E em se tratando de sensibilidade e intuição, é um momento muito delicado mesmo, onde você sim pode e deve contar, né, com esses instrumentos que Deus lhe deu, mas de uma forma muito cuidadosa, né? Tanto pela energia em que você se encontra quando está passando por esses momentos, quanto também para não se utilizar disso como uma manobra, de certa forma, covarde, né? De reforçar ainda mais que esse lamaçal, né? E que essa areia movediça te puxe cada vez mais para baixo. Isso é uma coisa muito séria que acontece nesses momentos. Vamos ao nosso segundo música com propósito de hoje, que tem a ver com toda essa coisa que eu falei do lamaçal agora, que é uma música gospel chamada Aquieta Minha Alma. É uma das músicas evangélicas que eu mais adoro. Toca profundamente o meu ser, a minha alma, o meu íntimo. E aqui vocês vão ver sempre coisas muito ecléticas e abertas, né? Da mesma forma que eu posso estar trazendo essa música, num próximo vídeo eu posso estar trazendo um ponto de umbanda, sei lá, e que toque também a minha alma profundamente. Ela traz essa questão de você estar meio que no fundo do poço, né? E buscando aquela força interna para ressurgir diante de alguma provação, de alguma situação de vida, de algum crescimento seu. Tem horas que a gente precisa urgentemente dessa hibernação, né? Dessa hibernação que leva a gente para dentro da gente, de percepção dos nossos conteúdos, de percepção dos caminhos a seguir, ou continuar num caminho ou seguir por outro. É lógico, né, que dentro das possibilidades de cada um, porque a vida não para que a gente possa hibernar nas nossas condições existenciais, mas dentro da medida e do possível ir buscando esse ir para dentro, né? Esse hibernar que te propicie esse aquietamento para que você tenha percepções melhores sobre o próprio caminho. Essa aliança, né, que é gerada nesses momentos com a gente mesmo, cada um vive isso de alguma forma diferente,
mas é algo assim imprescindível, né, para esses momentos de vida que todo mundo passa. Só que uma das coisas que é bem perceptível nesse momento é que se trata de uma linha tênue e bem fina entre esse hibernar controlado e com propósito definido para isso e o largar-se completamente dentro dessa, entre aspas, hibernação. E eu vou mais uma vez, né, fazer aqui o papel de garota propaganda do Remedy, porque de fato esse floral é um floral muito especial. Eu diria que é imprescindível nessas horas para te trazer um suporte emocional e ajudar nesse resgate, né? Que muitas vezes você já pode estar fazendo através de uma terapia, através do religioso, de um grupo que você frequente ou qualquer coisa nesse sentido que te traga essa elevação, né? E esse apoio. E lembrando que essas dicas florais, todos esses papos que eu trago aqui, nada disso, nada nunca vai substituir nenhum tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, religioso, o que quer que seja que você siga. Eu sempre deixo isso muito bem claro aqui, porque a gente nunca sabe, né, o que a pessoa pode estar passando. E às vezes, tem pessoas que conseguem sair sozinhas de uma situação, ou preferem até sair sozinhas, sem tanta situação de fora. Cada um tem uma forma, né, de ver a vida e de ver a si mesmo ou a si mesma. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a espiritualidade está trazendo ultimamente, eu vejo várias pessoas fazendo isso hoje em dia. Isso é uma tendência, e não é uma tendência de moda, é uma tendência de necessidade humana. A gente precisa começar, né? Pouco a pouco, esse caminhar da autorresponsabilidade, colocar dentro da gente mesmo essa responsabilidade da nossa própria vida. Mas, tirando isso, né, eu diria que o Rescue, ele é um resgatador de almas, né? Ele é um floral muito, muito, muito especial mesmo. Mas voltando lá à música, né, Aquieta Minha Alma, esse sentimento que ela fala durante todo o percurso dessa música fala muito de situações, né, de sentimentos profundos, né, de desamparo e ao mesmo tempo dessa busca em meio a cotidianos agitados, muitas vezes, né, porque a vida não para você vivenciar tudo isso. Um, Em meio, às vezes você tá no meio de um monte de gente, você tem conquistou tudo aquilo que você queria nesse estágio de vida, tem uma família, tem tudo, status, dinheiro, aquisições dos mais diversos tipos, ou às vezes até o motivo pelo qual você entra numa situação dessa é justamente o contrário, né? Porque você não conquistou o que você queria, ou por decepções e frustrações normais de toda a vida, seja no campo do profissional, financeiro, do amoroso, do familiar, do social, né? E você dentro disso cai meio que nesse buraco sem fim aí que te leva ao fundo do poço, né? E essa busca, que no caso da música é a busca desse contato com Deus, né? E dessa entrega maior. Mas coloque aí de acordo com a sua forma de pensar o mundo e de ver essas questões, né? De fé, de crenças e tudo mais nesse sentido. E o tempo todo estamos vivendo situações, se não próprias, né, na nossa própria vida, observando em familiares próximos, em amigos, em conhecidos,
desse vazio da alma, né? Surdez de alma, né? De não conseguir se ouvir direito, de não conseguir o contato direto. E meio que você vai empurrando esse barco da vida, né? De uma forma totalmente sem graça, sem sentido de viver, né? Que cada um tem certas percepções, né? Uma vez uma tia minha falou assim a respeito da comida, né? Que às vezes você come a comida e não sente nada. E realmente, às vezes a gente passa, né, por sentires assim, né? Onde parece que a nossa sensibilidade está meio que ofuscada, anestesiada, bloqueada, né, para as coisas mais simples, mais singelas, singulares, especiais de se sentir na vida, que são as coisas mais normais do dia a dia. Ao mesmo passo que parece que acontece uma coisa inversa de você sentir demais o negativo, né? De você cada vez mais se afundar quando você deixa com que essa sensibilidade no lado negativo te afete tanto. E sendo que toda essa questão dessa sensibilidade invertida aí, né, mexe muito com os nossos 5 sentidos. Então você vai perceber no seu paladar, você vai perceber na sua forma de olhar o mundo, de sentir esse mundo. Eu, por exemplo, né, isso serve para todo mundo que, de certa forma, se sente imensamente tocado pelas artes e pela música, né, principalmente. Para mim, é um sinal de alerta quando uma música não me traz sensação nenhuma. É muito ruim quando isso acontece, mas isso acontece de fato. E é diferente também de questões do tipo assim. Teve uma época que eu tava muito ligada com banda, né? Então eu ouvia, acho que, sei lá, por um ano e meio mais ou menos, ou até mais. Eu ouvia muito ponto de umbanda, eu gostava, eu cantava. E aquilo era quase uma coisa viciante, assim, que eu só sentia vontade de ouvir isso, às vezes eu via uma coisa diferente. Então, não sei como que é a sua forma de lidar com os sons, com os ritmos, com a sua arte. Mas no meu caso eu percebo muito sintonias específicas, né? É quase que impossível, é uma vontade imensa que você sente naquele sentido em específico. E eu acho que é meio que a sua alma te mostrando, né? Caminhos específicos daquele momento em que ela quer te trazer sensações e aquela forma é a simbologia que ela usa para te trazer tudo aquilo, né? Nesse momento agora, por exemplo, eu quase não ouço mais pontos de umbanda. Às vezes eu até coloco um ou outro para ouvir, mas eu não sinto mais a mesma coisa. É engraçado essas situações de quem tem muito esse contato com as questões dos ritmos, né? Isso tem muito a ver com aquilo que você está vivendo no momento. Entra muito aquela coisa, né, de dançar conforme o ritmo. E esse ritmo é o ritmo da própria vida, né? Que vai diferir de acordo com o seu próprio sentir, com questões da sua sensibilidade intrínseca e específica daquele momento, que o seu próprio sentir com relação a cada coisa te leva a fluir, né, dessa ou daquela maneira. Mas só para terminar aqui, né, essa questão do nosso negativo com relação à sensibilidade, não dá muito para dizer com total certeza, porque cada pessoa e cada situação em particular às vezes vai ser de uma forma, mas principalmente naqueles piores momentos, né, de umbrais interiores, nessas horas observe muito bem as questões
intensas e profundas de ansiedades com relação a decisões a serem tomadas, precipitações de coisas e tudo mais. Porque dentro disso tem duas coisas, né, que são importantes de se avaliar e que muitas vezes não vai se saber de imediato, né? Mas dentro disso a gente precisa se colocar numa posição de calma com relação à atitude tomada, né? Muitas vezes essa atitude de ansiedade pode ser um contra, né? A nossa consciência de agir no melhor. Só que eu já passei por várias coisas e eu já percebi isso e até hoje eu ainda não consigo discernir. Então, o meu melhor remédio até hoje é o tempo. Por outro lado, tem decisões que você toma que eu percebi já em mim que são bastas da nossa alma. Sabe como quando ela fala chega, acabou? Quando ela você empurra às vezes certas coisas com a barriga por medo de reagir, por medo de tomar uma decisão que não seja legal. E o que acontece? Chega uma hora que, pela sua própria imaturidade no agir, né, porque você está em aprendizado constante, chega uma hora que a sua alma é como se ela desse um sopro final, assim, sabe? Quando tá no finalzinho daquela corrida e a pessoa recebe um gás extra e ela vai e ela ultrapassa. É meio que isso, assim, que eu percebi já da alma, né? Que ela vem e ela fala, meu, chega, acabou, né? E dentro disso não tem volta. Quando ela fala isso, não tem volta, se você sentir que é realmente uma coisa que não é do seu ego, que é uma coisa do seu coração. É uma coisa que vem de dentro, assim, que grita, sabe? Então observe bem essas questões, tá? Porque tem os dois lados da moeda aí, né? Pode ter realmente uma coisa de você estar perdida, perdido, né? E virem impressões que não tem nada a ver, mas pode ser uma impressão verdadeira. Uma impressão assim de um checkmate assim da alma, sabe? Com relação a coisas específicas da sua vida e que a sua cabeça não deixa você tomar decisões que impactam você positivamente, né? Então ela vem e dá esse basta. E esse basta é meio parecido às vezes. Às vezes, quando passa aquela sensação intensa, né, da sensibilidade daquele momento, depois você entra em parafuso no sentido de dúvidas, né? Mas que com o tempo e a experiência a gente vai aprendendo a lidar, né, e a perceber até melhor, né, quando ela fala com a gente, porque a alma fala com a gente, não vou dizer que o tempo todo, né, mas sempre que a gente precisa dela para coisas muito importantes, ela fala com a gente. Bem, e não só de lamaçais e tristezas e dificuldades vive a nossa sensibilidade, certo? Quem gosta e vive a vida de certa forma muito pautado pela sensibilidade, pela intuição, pode saber, né, pode ter tido muitas experiências muito positivas com relação à sensibilidade. Isso é um fato, e é um fato maravilhoso dessa questão de sensibilidade e de desenvolvimento dela e da nossa intuição, né? Cada vez mais para nos colocar, para nos incentivar a fazer isso, porque é um campo maravilhoso de exploração esse. O que nos leva ao terceiro Música com Propósito de hoje, que é a música
Tocando em Frente, do Almir Sater. E eu escolhi essa música porque a história dela, conforme vocês vão ver no finalzinho do vídeo, acho que vocês vão querer escutar essa música, logicamente, porque ela é maravilhosa. Sempre vale a pena ouvir essa música. Mas no sentido do vídeo, o que eu quero trazer tá no finalzinho do vídeo. Quando ele termina de cantar e tal, e a apresentadora pergunta para ele como que ele recebeu essa música, como foi a parte criativa, né, dessa música, e ele conta ali como que foi que aconteceu, né, de uma forma simples, na casa de alguém, ele viu, parece que um violão sem corda, alguma coisa assim, e ele pegou e aquilo veio, aquela inspiração, e ele praticamente não ligou na hora, mas depois se tornou essa música, que é maravilhosa, né? Convenhamos. Então aí entra, né, o lado maravilhoso de se ter essa sensibilidade, de se dar o devido valor a ela e de buscar cada dia mais esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento disso, né? Porque todo dom ele nasce com a pessoa em níveis variados, mas sempre há como você trabalhar ele ainda mais e buscar fazer dele, né, afinar ainda mais ele para que você consiga se utilizar disso tudo, seja para o seu trabalho, seja como forma de inspiração e de momentos puros, soltos, leves de criatividade, de aproveitar a vida de forma leve. E é muito nessa vibe assim que eu busco criar esses vídeos, né? Crio com muito amor, com muita alegria, porque eu gosto de fazê-los. Inclusive eu estou fazendo vídeos de cortes, né? Que inicialmente eu queria fazer cortes mais precisos dos florais, caso alguém que não tivesse paciência de assistir o vídeo inteiro, né? Porque tem pessoas que gostam dessa visão, mas tem pessoas que gostam de coisas mais práticas, né? E mesmo eu tentando ser prática, eu não consegui tanto assim. Não consegui tanto. Mas até na questão dos cortes, né, me surgem ideias novas e eu fiz delas, né, como forma de escrita, colocando ali no vídeo e mesclando partes que eu já tinha falado no vídeo e coisas que me vinham. Então, até na questão dos cortes, confiram lá, porque tá bem legal de fazer esses vídeos de cortes também, porque surgem ideias novas. Eu pretendo ir fazendo assim, né, criando os vídeos, criando os cortes, colocando lá, né, trazendo novas informações, acrescentando coisas novas, né, que sempre me vêm. Subtítulos, né, porque muitas vezes um assunto ele é muito vasto, não dá para pegar toda a ideia desse todo, desse assunto, né, então às vezes vem inspirações de coisas específicas, né, de algum assunto, e eu coloco e transformo isso em vídeo, né. Se você de alguma forma também cria, né, em se tratando desse lado positivo da sensibilidade, da intuição, muitas vezes, eu não sei se passa na sua cabeça isso, mas eu, quando comecei a fazer vídeos, eu comecei a fazer vídeos no Insta. Só que com o tempo eu percebi que a minha vibe era mais de YouTube mesmo. E aí eu comecei a fazer aqui no YouTube. Às vezes vem umas ideias meio absurdas assim de, nossa, e se a minha inspiração acabar? Você já teve isso? Nossa, o que eu vou fazer se não vier mais ideias, né? Umas coisas meio assim. Eu acho importante a gente pensar sobre isso. Eu compartilho aqui, né, uma visão que a espiritualidade me trouxe, que eles falam assim, não tem como acabar a inspiração,
porque ela é infinita, né? E pense em algo que é infinito, assim, para sua forma mental entender, né? Pense em infinitas probabilidades que existem, situações e coisas que fluem disso tudo, né? É impossível acabar uma inspiração, um conteúdo criativo, né? E muitos artistas passam por isso, né? Escritores, eu já ouvi vários falarem, né? Suas histórias com relação a isso, de que a inspiração praticamente teria acabado a pessoa a pessoa não conseguia criar nada. Então, não é uma questão, na verdade, de não haver mais inspirações, porque elas estão aí a todo momento, né? Elas estão aí sendo lançadas no ar aí nesse campo, né, imenso das ideias que não tem fim. Só que existe uma questão nossa, né, como ser humano, de conseguir ter esse vaso receptivo a essas informações que vêm, né, e de forma que elas acabam sendo bloqueadas temporariamente ou durante um bom tempo, depende da sua situação, né, do que você está vivendo. No caso dos vídeos, por exemplo, né, eu procuro me ajudar, né, a manter o mínimo de paz com relação a isso. De que forma, né? Utilizando bastante do meu racional no sentido assim, né? Vamos deixar tudo organizado, não deixar para fazer os vídeos em cima da hora. Porque às vezes se a gente deixa muito solto, a gente acaba esquecendo, acha que vai dar tempo, sabe? Não faz script para nada. E quantas vezes eu já não escrevi uma, duas vezes, na terceira que saiu, né? Então, tem toda essa questão assim que faz parte também desse seu desenvolvimento, dessa sensibilidade, de canalizar ela, de canalizar as intuições e as informações que vêm e transformar isso, adequar, colocar palavras que você acha que ficam melhor ali, né? Trazer elementos para dentro disso para ficar mais interessante, né? E tudo isso leva tempo, isso não cai do céu. Esse tipo de situação depende totalmente daquilo que diz da sua parte, de uma certa disciplina sua e muita dedicação e amor, né? Aquilo que você está fazendo. Por isso que acho que em todas as áreas, mas principalmente quando é uma questão de sensibilidade, de intuição, você tem que fazer aquilo que é a sua vibe. Você tem que fazer aquilo que tá muito no seu coração. Não para nenhum motivo externo, mas assim, pura e simplesmente para expressar aquilo que tá na tua alma, no seu coração, né? E aí você acaba tendo muita realização interna de fazer aquilo. E a gente tem uma coisa muito comum na sociedade hoje em dia, porque tudo é muito rápido, né? E superficial também, que parece que tudo é muito fácil de ser feito. E na verdade não é, né? Tem o trabalho, né? Tem a dedicação. E isso faz parte de tudo na vida, só que a gente não vê muito isso hoje em dia. A gente não percebe os passos que foram dados para uma pessoa ter determinada realização, ou para aquilo sair da forma como saiu no seu resultado final, vamos dizer assim, né? Essa nossa geração, esse mundo em que a gente vive nesse momento, tá aos poucos perdendo muito dessa percepção fina de que as coisas têm um caminho, de que as coisas não são tão literalmente rápidas
como no estalar de dedos, pronto, aquilo já está pronto. Porque é essa impressão que se tem, né? Justamente por essa rapidez de informações, por essa evolução tecnológica, né? Dá essa sensação, mas quando você vai observar lá no fundo, não é muito bem assim que funciona, né? E isso pode futuramente ocasionar gerações totalmente frustradas, né? De não saberem dar o passo a passo das coisas para conquistar o que almejam, o que amam. Não basta só amar, né? O que você faz, né? Toda essa jornada, esse processo de construção das coisas que você ama fazer, passa às vezes por situações chatas, corriqueiras, que você não ama tanto assim fazer, né? Mas que fazem parte desse todo, né? E desse processo que dá, que deriva depois em algo que você desejou, quis, né? E tomou as atitudes para realizar na sua própria vida. Até o próximo vídeo.